Mano, um desses dois dragões é gigante o suficiente pra engolir um cavalo inteiro com um cavaleiro e tudo. O outro nunca deixou ninguém colocar sela nas costas dele e vive fazendo banquete com todo dragão mais fraco. Hoje eu vou botar a Veigar contra o Canibal e ver quem leva melhor. Fala, meu querido, Gabriel aqui, tudo tranquilo? Veigar é o segundo maior dragão que a história de Westeros já registrou, atrás só do lendário Balerion, e sozinha já derrubou pelo menos 2 dragões adultos em combate direto. Já o Canibal nunca teve um único cavaleiro em mais de 100 anos de vida, e o próprio covil dele é decorado com os ossos de quem já tentou domar ele. Hoje é a Veigar contra o Canibal, dois monstros de fogo e sangue que nunca se cruzaram nos livros, mas hoje vão se cruzar aqui. Então bora pro vídeo. Veigar é uma fêmea, um dos 3 dragões originais trazidos de Valíria para a conquista de Aegon, ao lado de Balerion e da Meerashes. Segundo o Fogo e Sangue, ela nasceu num ovo em Pedra do Dragão e foi reivindicada por Visenya Targaryen ainda antes da conquista de Westeros. Na época da invasão, ela era a menor dos 3, só que com o passar dos séculos e a morte do Balerion, ela cresceu até virar o segundo maior dragão que o Westeros já viu, ficando atrás só do próprio Balerion. Ao longo de mais de 180 anos de vida, a Veigar teve 4 cavaleiros confirmados: Visenya Targaryen, o príncipe Baelon Targaryen, Laena Velaryon e por fim o príncipe Aemond Targaryen, e a reivindicou durante a Dança dos Dragões, que é o conflito retratado na série House of the Dragon. Uma vez montada, ela se tornou a arma que decidiu boa parte da Dança dos Dragões a favor da facção dele. É descrita como uma criatura de temperamento hostil e agressivo, mesmo para os padrões de um dragão, com um rugido capaz de abalar as fundações de Ponta Tempestade, e um fogo tão quente que era dito capaz de derreter a armadura de um cavaleiro e cozinhar o homem por dentro dela. Na série, o design dela é baseado em características de dinossauro terópode, com pele enrugada e caída de tão velha, quase como um casco de tartaruga de Galápagos, sabe? Uma dragoa que carrega literalmente séculos de guerra na própria aparência. Já o Canibal é um dragão completamente selvagem, um dos 3 dragões de Pedra do Dragão que nunca aceitou nenhum cavaleiro humano, junto com o Roubo-Ovelha e o Fantasma Cinzento. Preto como carvão, com olhos verdes ameaçadores, ele vive no fundo do Monte do Dragão, o vulcão de Pedra do Dragão, cara. Ninguém sabe ao certo a idade dele, o povo simplesmente da ilha alega que ele já vivia lá antes até dos Targaryen chegarem fugindo da perdição de Valíria. O que, se for verdade, mano, faria dele o dragão mais velho do mundo na época da Dança dos Dragões, mais velho até que a própria Veigar, cara. Os mestres duvidam dessa lenda, mas ninguém consegue provar o contrário. O apelido dele vem de um hábito bem específico: o Canibal devora dragões mortos, filhotes recém-nascidos e ovos de dragão. Antes da Dança dos Dragões, uma dúzia de aspirantes a domador tentou montar ele, e o covil dele ficou coberto dos ossos de quem tentou e não voltou. Quando o príncipe Jacaerys Velaryon convocou voluntários, um episódio conhecido na lore como Semeadura, para tentar domar os dragões selvagens de Pedra do Dragão durante a guerra, nenhum deles teve coragem de se aproximar do Canibal, e quem teve acabou não voltando para contar a história. E aqui vale um contraste interessante: dos 3 dragões selvagens de Pedra do Dragão, o Roubo-Ovelha acabou sendo domado durante a Dança dos Dragões por uma garota chamada Netlis. Ou seja, nem todo dragão selvagem naquela ilha era impossível de montar. O Canibal, que estava isolado, nunca teve o mesmo destino. Inclusive, mano, quando o cadáver do Fantasma Cinzento foi encontrado morto no sopé da Montanha do Dragão, todo mundo apontou o dedo pro Canibal na hora, assumindo que ele tinha devorado o próprio parente selvagem. Só que, segundo o Fogo e Sangue, o verdadeiro culpado foi a Sunfyre, cara, o dragão do rei Aegon II. Agora que a gente já apresentou eles, vamos começar nossas comparações. E começando pela força e tamanho aqui, já dá pra fechar rápido, né, cara? Em tamanho puro, não tem disputa. A Veigar é confirmada, mano, em mais de uma fonte, como maior que qualquer outro dragão vivo na época da Dança dos Dragões, com exceção só do lendário Balerion, né, o Pavor Negro, o próprio dragão que o Aegon Conquistador montou pra poder unificar o Westeros e que, segundo a lore, era grande o bastante pra poder engolir bisões inteiros e apagar cidades do mapa com uma única passada de fogo. Então, mano, quando eu digo que a Veigar é só a segunda maior da história, isso já é um elogio gigantesco, porque a régua de comparação é o maior monstro que a franquia já colocou no papel. O Canibal, apesar do mistério em cima da idade dele, é descrito como explicitamente como menor que a Veigar e menor que o Vermithor, o segundo maior dragão vivo naquela época.
Pra te dar uma noção do tamanho da Vhagar, ela era grande o bastante para engolir um cavalo inteiro com um cavaleiro montado em cima, segundo o próprio Tyrion Lannister descreve nos livros. Em feitos de força comprovados, ela tem histórico documentado de matar outro dragão adulto com uma única mordida. O Arax, cara, que segundo o Fogo e Sangue era 5 vezes menor que ela, foi partido ao meio de uma vez só. Já o canibal não tem nenhum registro de derrubar um dragão adulto saudável em combate. A força dele aparece registrada de outra forma, arrancando o braço inteiro de um homem numa única mordida quando alguém tentou se aproximar demais do covil. Mano, é forte, óbvio, né, cara? É um dragão. Só que numa categoria completamente diferente. Round 1 vai pra Vhagar, sem dúvida, tá, mano? Pela diferença de escala confirmada em fonte. Falando de arsenal, agora o fogo da Vhagar é um dos poucos da franquia com descrição específica na fonte, quente o suficiente para derreter a armadura e cozinhar o cavaleiro lá dentro. Na batalha de Hawkshead, mano, ela usou esse fogo para poder ferir gravemente a Meleys, e de quebra acabou queimando a própria Sunfyre do lado que deveria estar defendendo, deixando o rei Aegon II seriamente ferido. E olha que esse fogo amigo contra a Sunfyre não foi um evento isolado de pouca importância, foi grave o suficiente para deixar o próprio rei Aegon II gravemente queimado e fora de combate por meses, uma prova de que o poder do fogo da Vhagar não distingue muito bem aliado de inimigo quando ela entra em fúria de batalha. Já sobre o fogo do canibal, eu preciso, mano, ser honesto com você, não existe em nenhuma fonte que eu encontrei uma descrição específica da intensidade da chama dele, e aqui cabe também derrubar um mito que costuma aparecer nos comentários desses vídeos de comparação. Não, mano, o fato do canibal comer outros dragões não quer dizer que ele seja imune ou resistente ao fogo alheio. Cair para fogo tem a ver com a espessura da pele e a resiliência do próprio corpo, não com o hábito alimentar da criatura. São duas coisas completamente sem relação na lore. Sem uma descrição direta do fogo do canibal, eu vou te dar minha dedução, tá? Deixando bem claro que é isso, né, mano? Uma dedução, beleza? Na lore de Fogo e Sangue, intensidade de fogo costuma acompanhar tamanho e idade do dragão. Como a Vhagar é maior, mesmo o canibal sendo possivelmente mais velho, a escala pesa a favor da Vhagar ter o fogo mais forte dos dois. Ah, Gabriel, então quer dizer que o canibal luta sem fogo nenhum? Mano, longe disso, tá, cara? Só quer dizer que a franquia nunca achou necessário descrever a chama dele com detalhe, provavelmente porque ele nunca precisou usar fogo contra um alvo capaz de revidar a altura. Todo o confronto documentado dele é contra gente desarmada ou dragão indefeso, então a arma preferida acaba sendo garra e mordida, sabe? Não a chama que ele tem. E chegamos em uma das partes que eu mais gosto, cara, que é a resistência dos dragões. E para isso dar certo, eu quero separar isso em dois pontos, tá? Defesa passiva, né? E defesa ativa. A defesa passiva é a resistência natural da pele e do corpo da criatura, e a defesa ativa é a capacidade de esquivar e evitar dano. Então, falando de defesa passiva, a Vhagar tem histórico documentado de aguentar castigo pesado e continuar lutando. Na batalha de Hawkshead, mano, ela suporta uma saraivada de disparos de escorpião, sem que isso a tirasse de combate. A pele dela, depois de mais de 180 anos de vida, é descrita como grossa de quem já participou de muitas batalhas. Já a defesa passiva do canibal não tem descrição detalhada de resistência de pele, cara, em nenhuma fonte que eu achei. Só que a defesa ativa dele é outra história. Ele sobreviveu a mais de um século inteiro, incluindo toda a Dança dos Dragões, um dos conflitos mais sangrentos e mortais para dragões em toda a história de Westeros, sem nunca precisar de proteção humana, escapando ou matando toda a ameaça que chegou perto do covil dele. A Vhagar, em compensação, tem uma fraqueza clara de defesa ativa por causa do próprio tamanho. Ela é tão grande e pesada que corre risco real, mano, de quebrar os ossos toda vez que pousa, e sua mobilidade em combate é um pouco limitada, o que a torna mais vulnerável a golpes de oponentes mais ágeis. Juntando os dois lados, cara, a Vhagar aguenta mais dano direto comprovado em combate real contra outro dragão, mas o canibal tem um histórico mais longo de nunca ter sido derrubado por ninguém, mesmo que seja principalmente contra ameaças humanas e não contra outros dragões adultos. E provavelmente você deve estar se perguntando, mano, mas se o canibal é possivelmente mais velho que a Vhagar, isso não deveria significar que ele é mais resistente também? Cara, não necessariamente. Na lore, idade puxa tamanho, né? E tamanho puxa força, mas resistência comprovada em combate é outra métrica. E ela vem de sobreviver lutas de verdade, não só de anos vividos. A Vhagar tem esse tipo de resistência documentada porque ela lutou guerras reais. O canibal, apesar da idade possivelmente maior, nunca precisou provar a mesma coisa contra um adversário do próprio tamanho. Você entende o que eu quero dizer?
Agora uma coisa é fato, no céu a Veigar é fisicamente dominante, só que o próprio tamanho vira punição para ela. O peso que ela tem reduz a velocidade de giro no ar, tornando ela literalmente numa espécie de tamanho aéreo. Ou seja, cara, poderosa em dano, mas lenta para mudar de direção em pleno combate. E isso se torna uma limitação que só aparece quando um oponente menor e mais ágil sabe explorar. O canibal vive há décadas navegando o terreno acidentado do Monte do Dragão, cavernas e encostas rochosas de Pedra do Dragão também. Isso não é uma estatística de voo confirmada em nenhum lugar, deixando claro, tá, cara, é uma dedução minha, mas faz sentido lógico. Um dragão que sobrevive esse tempo todo voando em terreno vulcânico apertado, escapando de gente tentando caçar ele, tende a ter mais agilidade em espaços fechados do que uma dragoa gigante acostumada a batalhas abertas no céu. Sobre domínio de terra e água, dragões nessa franquia não são criaturas particularmente aquáticas, e isso vale tanto para Veigar quanto para o canibal, então não dá para tirar vantagem daí para nenhum dos lados. Em campo aberto e no ar, quem manda é a Veigar. Em terreno fechado apertado com pontos cegos, a vantagem lógica pende para o canibal. E vale reforçar, essa vantagem de terreno do canibal não é uma qualidade dele, é o resultado direto da fraqueza que a própria Veigar carrega por causa do tamanho que ela tem. Um cancela o outro até certo ponto, sabe, mano, e deixa as coisas mais equilibradas. A Veigar, apesar da fama de bicho hostil, mostra sinais reais de vínculo emocional complexo ao longo da vida. Depois da morte da Visenya, ela se isolou por anos, evitando contato, cara. Anos depois, quando Laena Velaryon finalmente conseguiu se conectar com ela, é dito que a Veigar cantava pra aplacar a solidão dela. E o momento mais pesado, cara, quando Laena, gravemente ferida no parto, pediu pra própria Dragoa incinerar ela ao invés de morrer de um jeito lento e doloroso, Veigar hesitou antes de obedecer. Isso é um tipo de fraqueza emocional documentada de verdade, cara. É um vínculo genuíno que custou caro emocionalmente pra ela. Já o canibal nunca formou vínculo nenhum com o ser humano, cara, em mais de 100 anos de vida. A inteligência dele é inteiramente instintiva, ou seja, cara, territorialismo extremo, sabe? Memória de longo prazo, suficiente pra manter todo mundo longe do covil por gerações, e um faro certeiro pra saber exatamente quando atacar um intruso mais fraco. Não existe registro de sacrifício heróico nem vínculo afetivo do lado dele, só sobrevivência mesmo, cara. Ano após ano, sem depender de ninguém. Então, de um lado tem inteligência emocional comprovada, capacidade de vínculo genuíno e também a vulnerabilidade que vem junto disso, e do outro tem um instinto de sobrevivência absoluto, sem ponto fraco emocional nenhum registrado, porque nunca deixou ninguém chegar perto o suficiente para poder criar esse tipo de vínculo. E antes que você pergunte, será que a existência de um cavaleiro na simulação mudaria isso? Cara, provavelmente sim, sendo bem honesto, mano. Por exemplo, um cavaleiro experiente como o Aemond aplicaria tática, sei lá, em cima do instinto da Veigar, e isso pesaria a favor dela. Mas com o canibal nunca teve e nunca vai ter esse tipo de suporte. Comparar com o cavaleiro seria injusto com o perfil dele, então a decisão de deixar os dois sem ninguém no comando continua sendo a mais coerente com quem cada um deles realmente é. São duas formas de inteligência completamente diferentes e por isso fica empatado nesse quesito. Agora vem a parte que eu criei pra poder fechar esse confronto, mano. A briga acontece em Pedra do Dragão, bem nos arredores de Monte do Dragão, onde o canibal vive há gerações. E não por acaso, tá, mano? Porque é literalmente o mesmo pedaço de terra onde a própria Veigar nasceu séculos atrás. Imagina a cena. A Veigar, sem cavaleiro, sobrevoa a ilha em direção ao ninho perto do vulcão, atraída pelo cheiro de ovos de dragão recém-posto, o prato favorito do canibal que já considera aquele território dele há décadas. Pro canibal, isso não é um dragão qualquer sobrevoando, cara, é uma invasora gigante pisando no quintal dele. E aí a briga começa, exatamente como eu citei antes. Não no céu aberto, e sim no labirinto de rochas e cavernas do Monte do Dragão. Nos primeiros minutos, a Veigar tenta impor o tamanho, né, avançando em linha reta contra as encostas, derrubando pedra e destruindo parte do próprio ninho que originou a briga. Mas a mobilidade limitada dela no espaço apertado das encostas trabalha contra ela. Ela não consegue girar rápido o suficiente para poder acertar o canibal em cheio, e cada tentativa de bote vira um gasto de energia enorme por um corpo que já carrega mais de 1,5 séculos de desgaste nas juntas. O canibal usa exatamente essa vantagem de terreno, aproveitando cada festa e cada saliência de pedra para poder golpear e sumir, sem nunca se expor num confronto de fogo direto. O que também faz sentido, mano, porque como a gente viu, ninguém sabe o real poder de fogo dele. Então a lógica mais segura pro canibal é evitar, não trocar chama por chama com um dragão muito maior do que ele. Só que terreno apertado tem limite, né, cara? Em algum momento o próprio covil encurrala o canibal contra uma parede de rocha, e ele não tem mais pra onde fugir. É aí que a diferença entre os dois aparece. A Veigar já tem histórico de vencer combate direto contra outro dragão adulto saudável. Foi assim com Arax e foi assim com a Meleys. Encurralado e sem espaço pra poder fugir, e sem estatística nenhuma de já ter sobrevivido a uma mordida de dragão adulto no auge, o canibal cai pro mesmo golpe que já matou 2 dragões antes dele, cara, a mordida certeira da Veigar. A Veigar vence o confronto, cara. No final
das contas, essa batalha não foi decidida pelo dragão com a fama mais assustadora, foi decidida pelo dragão com o retrospecto mais provado. O canibal tem uma reputação gigantesca, construída em cima de medo que ele acaba causando em gente indefesa, mas isso não tira o mérito do canibal. Sobreviver mais de 100 anos sozinho, sem proteção de ninguém, também é um feito gigantesco, cara, à sua própria maneira. Só que quando a pergunta é, especificamente, quem vence uma briga direta contra outro predador do mesmo nível, só um dos dois já provou, cara, na prática que consegue, né? Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau!